E aí, pessoa, você sabe administrar o seu bem mais precioso? Aqui eu vou te garantir, não é dinheiro e não é pessoa. O seu bem mais precioso chama tempo. Bem, aqui é o nosso canal do Viva PDCA, o Viva PDCA da sua vida. Você já se inscreveu? Já compartilhou? Já marcou o sininho? Se ainda não, corre lá. Enquanto eu tô falando aqui, ajustando para esse vídeo, vai fazendo. Bem, o que é o seu bem mais precioso? Aqui eu quero te fazer uma pergunta. Imagina que você tivesse R$ 86.400 todos os dias. Que você pudesse gastar ele da forma que você quisesse. Você tem esse dinheiro. Sabe por quê? No jargão popular, tempo não é dinheiro. E você sabia que você tem 86.400 segundos por dia? Se você tem isso por dia e tempo é dinheiro, logo você tem o dinheiro. Basta agora você saber como que você vai utilizar esse tempo. Então, o que você faria com esse tempo? Se fosse dinheiro, como ficaria a essa questão? Esse trabalho que você teria para fazer acontecer no seu dia. E aqui é sem mimimi. Então, se você pensou no dinheiro, sonhou em tudo que você poderia conquistar com esse dinheiro, né? Logo, você pode fazer. E eu posso fazer como? Eu falando do tempo, o tempo ele vem lá de um livro chama Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Ele vem da questão de um tripé. Vamos pensar num tripé. Se eu olho no relógio, eu tenho ponteiro do segundo, minutos e horas. Então, 3. Se eu penso em tempo, eu tenho passado, presente e futuro. Se eu penso no dia, eu tenho amanhã, tarde e noite. Então, o tempo todo que eu estou falando de tempo, eu estou falando de uma tríade. Assim é nossa tríade da nossa vida, onde a gente tem aquilo de significativo. São os 3 tempos, né? Onde a gente tem um tempo que a gente chama de tempo importante, circunstancial e emergencial. Pessoal, tempo é gratuito, né? Mas não tem preço. Você não pode ser o dono, mas pode usá-lo. Você não pode guardar, não tem jeito de guardar um pouquinho do dia de hoje para amanhã, mas pode investi-lo. E aí eu te convido o seguinte, a você pensar no seu autodesenvolvimento, como você tem investido? Você tem 24 horas. Dentro dessas 24 horas, como você tem investido no seu conhecimento? E esse conhecimento é fazendo além. É aquele conhecimento que ao invés de estar vendo uma novela, você está lá no canal do YouTube, vendo esse vídeo aqui da Miriam bacana, compartilhando e vendo conhecimento como um todo. Então, é como eu estou administrando tudo isso. Então, essa questão, o tempo que eu não posso guardar, uma vez que eu não utilizo, ele está perdido. E aí, se está perdido, não tem mais o que fazer. Então, arrepender do meu passado é arrepender de algo que eu não posso mais fazer. Então, para que eu vou sofrer? Eu vou pensar do agora para o futuro. Então, se eu quero um futuro diferente, eu tenho que aproveitar toda a experiência que eu adquiri e que eu vim adquirindo ao longo desse tempo e agir, passar a agir. Você está comprometido com você? Ou você está aí cheio de historinha, vivendo Gabriela? Você sabe o que é Gabriela? Viver Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim. Acorda, praga, terevinha, acorda, tá? Gabriela é aquela pessoa que vai reclamar e falar, eu sempre fiz assim. Acorda. Se você sempre fez assim, você teve o resultado que você está tendo nesse momento. Você está satisfeito? Não. Então eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ter o conhecimento de saber, eu vou agir dessa forma, vir aquela luz e falar, agora eu vou fazer diferente, tá? Então, uma vez que eu perdi o meu tempo, o de ontem, o de anteontem, já era. Da agora para frente, o que você vai fazer de diferente, tá? Então, esse tempo eu vou trabalhar, mas jamais pensar no que ficou. Como você se sente em relação ao tempo? Aquela pessoa atarefada, que não tem tempo para nada, que algumas pessoas falam assim, ai, meu dia é igual de bombeiro. Mentira. Já tive um aluno bombeiro que ele me ensinou e foi fantástico. Ele virou para mim e falou assim, professora, você fala que você está sem tempo, que está igual bombeiro, só apagando fogo? Mas é mentira, sabe por quê? Bombeiro fica 80% do tempo dele planejando para não ter o fogo. Então, coleguinha, nem bombeiro você está sendo. Acorda. Ou você é aquela pessoa que tem um cheque, tem aquela lista falando, vou fazer isso, aquilo outro, tal, e vai marcando ticket. E no final do dia você fala, yes, consegui fazer tudo aquilo que eu tinha planejado. Porque isso depende de planejamento. E como que eu vou fazendo esse planejamento? As metas determinadas no meu dia.
A coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como se ele nunca mais fosse existir. Sabe por quê? Realmente ele não vai voltar a existir. A única certeza, eu venho falando com você, que você tem aí, é o quê? Da morte. Então, faça acontecer, não fica esperando ela chegar, não. Até mesmo que a gente precisa é postergar ela. Então, isso a gente vai trabalhar. Não diga que você não tem tempo suficiente, você tem as mesmas exatamente 24 horas que Michelangelo teve, que Albert Einstein teve, que os maiores bambambãs da história tiveram e que fizeram acontecer. Se a gente está aqui nesse vídeo conversando através de um canal, porque alguém pensou e fez no tempo dele, que é o mesmo tempo que você teve. Tá? Então, as coisas não mudam, somos nós que mudamos. Quer ser a diferença? Faça acontecer, seja essa diferença. A vida, ela é muito curta e por isso não escreva ela a lápis. Você pode não ter o tempo para passar ela a limpo. Então, viva intensamente fazendo o seu melhor. O tempo realmente vai passar com uma sensação muito rápido, porque a gente falou naquele vídeo sobre a questão do VUCA, o tempo é volátil, né? Então, já foi. Um mundo de informações, né? Dei exemplo aí, né? A televisão gastou 13 anos para chegar a 50 milhões de usuários. Pokémon em 22 dias. Então, bora acontecer. Então vamos falar da tríade do tempo. O que é o tempo importante? É aquele que vai gerar resultado para você, é aquele que você faz com prazer, que você tem tempo para fazer. O que é o meu tempo urgente? É aquele que é feito com pressa, na correria, gera estresse, aquilo que seu cabelo fica assim, desesperado, não tem tempo. É aquilo que a mulherada vai me entender, né? A gente sai dirigindo, passando o batom, ligando para o marido, sabe? E isso é tempo de urgência, não faz bem. E o circunstancial é aquele que você desperdiça, que é o exagero, é o desnecessário, não gera resultado. É aqueles, nossa, só 5 minutos aqui no sofá. Ai, será que eu vou para academia? Só o tempo que você está pensando lá no seu sofá, você já deixou de fazer 5 minutos de esteira e alcançar o seu objetivo, que é cuidar de você. Você depende dessa máquina aí para viver. Então, bora gastar o tempo da melhor forma possível, tá? Não tem jeito de terceirizar a maquinazinha e não tem jeito de eu pedir para alguém cuidar do meu tempo. Falar de tempo é falar de algo muito importante. Sabe quando que eu preciso investir na minha saúde? Quando eu ainda tenho. Então, o tempo é investir naquilo que eu gosto e preciso fazer. Depois que eu não tenho mais saúde, eu fico muito restrito ao que eu posso fazer. E aí, esse tempo, tem um teste que é feito, eu vou deixar aqui embaixo. Você vai preencher para mim, vai ver essa avaliação de como tá. A sua bolinha do circunstancial, a sua bolinha do que a gente chama, então, de importante e da questão do urgente. E vai avaliar. Quando eu tenho uma bolinha, que aí é a tríade que a gente chama muito perigosa, tá? Do urgente muito grande, é aquela coisa que você fala assim, deixa comigo, sou o super-homem. O que é o seu super-homem? Ter o tempo sempre no urgente. É apagar incêndio. Circunstancial, para mim, é algo de fuga. Tá? São circunstâncias de fuga. Nunca tem tempo para o que gosta de fazer. Quem que é o famoso Superman lá no filme? É o cara que o tempo todo tem que abrir mão do amor dele, daquilo que ele gosta, da pessoa que ele gosta, para ir fazer algo além. Isso é fuga. Bem, segunda tríade para mim, segunda, não é terceira, segunda, é a do Homer Simpsons, onde ele vai ter circunstancial muito grande e as outras pequenas. Quem que é o Homer Simpson? Lá no desenho, pensa nele lá, põe aqui, um Homer Simpson de cueca, merece. É aquele cara que vive de acordo com o que os outros decidem. Gente, ele não decide nem o canal da televisão que ele assiste. Todo mundo decide por ele. Então, a mulher que manda, ele trabalha num trabalho que ele odeia. Aqui eu tenho um sonho, que é fazer você viver daquilo que você gosta. Homer Simpson, para mim, é o piorzinho. Gente, ele odeia tudo que ele tem, tá? Então, não tem sonhos, vive o mais fácil e aí vive a vida circunstancial.
tem o que a gente chama, que também é preocupante, o que a gente chama do tríade de equilibrista. Então, fica equilibrado. A urgência e circunstância dele fica meio termo. E a importância pequenininha. Não consegue dizer não. Sabe aquela pessoa que não consegue dizer não? Sabe quando você precisa de alguma coisa, você vai lá diretamente na pessoa e fala assim, vou pedir isso para minha mãe, não para meu pai. Minha mãe sempre fala, nunca fala não para mim. Ah, não, isso eu vou pedir ao meu pai. Meu pai nunca fala não. Então, pai, posso sair? Pode, minha filha. É isso, é aquela pessoa que não sabe fazer, não tem o hábito de planejar. Sempre ocupado para evitar as responsabilidades, fazer as suas próprias escolhas. Então é uma pessoa que não gosta de conflito e por isso ela não gosta de falar não. E vai assumindo responsabilidade. Aí o chefe chega com trabalho, em vez de falar não posso fazer, não, vai assumindo, vai assumindo, vai assumindo. Então essa tríade ideal é a tríade que a gente chama então da questão do 100%, onde a gente deveria trabalhar 10% das circunstâncias, 20% com a urgência. Sim, vai acontecer urgência no seu dia a dia, tá? Então você vai acordar de manhã, planejou tudo, a hora que você chegou no seu carro, o pneu furou. Entrou uma urgência e tá tudo bem, tá? E 70% do meu tempo é eu fazendo aquilo que é importante. Miriam, eu não consigo fazer isso a partir de amanhã. Faça o seu planejamento. Comece a modificar o seu hábito de planejar. Eu planejo a minha semana uma semana antes. Então, na verdade, a quinta-feira da semana corrida, eu já estou planejando a próxima e ajustando daí 15 dias também. O que eu vou fazendo? Justamente programando. O que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta? E quando eu vivencio aquele dia, um dia anterior eu penso, o que eu tenho planejado para amanhã? Então hoje, sexta-feira, o que eu tenho para amanhã? Amanhã é o meu planejamento, eu vou vir dar aula, depois eu vou passear com a minha filha e à noite eu vou numa festa. Então tá tudo planejado e nesse meio tempo eu ainda vou no supermercado, porque vida de dona de casa é assim. Tá? Então as pessoas, eu tenho muito aluno que fala comigo assim, Miriam, como que você dá conta de fazer tanta coisa? Planejando e executando. E aí chega no final do dia, eu vejo aquilo que ficou. Acontece de um dia da semana, por exemplo, programei de montar uma aula na segunda, não consegui montar, eu reprogramo ela. Então no próprio dia eu estou ajustando isso também. Então esse ajuste também é importante, tá? Então essa tríade vai depender desse modelo ideal à medida que você vai planejando. Hoje eu tenho uma produtividade muito maior de quando eu comecei, lá em 2015 mais ou menos, a fazer dentro dessa metodologia. Mas na verdade eu planejo minha vida desde que a vida é vida. Por isso que o meu canal chama Viva PDCA, onde eu trabalho planejamento, execução, checagem e o agir. Não é à toa, é uma metodologia. PDCA é uma metodologia em que eu aplico para tudo, para tudo. Aqui eu estou falando de tempo. Eu apliquei o PDCA em tudo, na minha carreira, na minha vida pessoal, no meu namoro, até para ter minha filha. Então, se você quer que eu conte sobre a história da Sofia, põe aí hashtag planejamento da Sofia nos comentários, que eu vou vir fazer um vídeo para você saber que até para ter Sofia rodou um PDCAzinho, tá? Então, aproveite para fazer isso daí. Então, as dicas aqui para você diminuir a sua esfera de urgência é planeje, planeje e planeje. Faça previsões das coisas que podem se tornar urgentes. Quando uma urgência aparecer, analise, aprenda com ela e tome medidas práticas, né, para evitar que ela apareça novamente. Aqui que eu falo que a gente trabalha justamente na tratativa dessa urgência, para evitar que ela volte a acontecer, porque ela causa estresse. E na hora que ela acontecer, não entre em pânico, você vai ter que lidar com ela, tá? Diminuir a esfera da circunstância, né? Aprenda a dizer não, seja sincero com você e com a pessoa, né? De nada adianta pegar uma tarefa para fazer se você não vai dar conta. Você vai estar demonstrando para aquela pessoa que você não teve coragem de falar não, uma incompetência que na verdade não é real. Então eu tenho que aprender a falar não. Então seja simpático, sem agressividade ou mentiras, mas seja firme nas suas posições. Não tenha medo e não volte atrás, tá? Porque tem muita gente que manipula os nossos sentimentos para a gente falar sim para aquela pessoa, tá? Então não manipula. E assuma responsabilidade com a sua vida. Isso só depende de você. A atitude está interna, por isso da importância do autoconhecimento. Então se você quiser aumentar a esfera da
importância, você tem que assumir responsabilidade, diminuir a urgência e reduzir até os 10% a questão circunstancial. E não existe tecnologia, metodologia ou procedimento que leve a atingir esses objetivos se você não se esforçar por você e com você, tá? Então toda essa importância. Agora vem o desafio que eu vou deixar aqui. Todo vídeo meu tem desafio, você já percebeu isso, né? O que você precisa modificar no seu dia a dia para ter mais tempo? Então, a primeira perguntinha que você tem que se responder. A segunda, o que precisa encarar de frente e tomar as rédeas na sua vida? O que você tem enrolado aí na sua vida ou deixando os outros fazerem ou escolherem por você? Tem gente que deixa até a roupa para o outro escolher, não escolhe a bendita da roupa. Ou a mamãe ou a esposazinha deixando a roupinha para bonito ou para bonita, né? Então, bora acontecer. Me conta aí nos comentários. Miriam, vou mudar isso. Vou adorar compartilhar e saber isso com vocês. E vai me trazer conhecimento para saber o que mais eu preciso conversar com você aqui no nosso canal. A gente precisa dessa interatividade para a gente avançar. Miriam, quero saber disso, fala daquilo. Deixa nos comentários. Te espero no próximo vídeo, compartilhe com os colegas e vai ter o segundo vídeo sobre gestão do tempo. Te espero lá.